Boa tarde a todos. Eu sou Luiz Figueiredo, membro do Conselho Deliberativo da BVCap. Eu queria inicialmente agradecer a presença de todos. A gente tem hoje aqui mais um evento da BVCap para falar especificamente sobre a questão de diligência tecnológica e da escolha segura de novos negócios. Então, a gente está passando por um momento, em termos de negócios, em termos empresariais, bastante desafiador. Espero que todos aí estejam com saúde, mas certamente são tempos diferentes ou tempos novos, não sei, né? Cada pessoa fala aí esse termo aí de novo normal, mas assim, eu acho que olhando o ambiente de investimento, de venture capital, de private equity, que é o que a gente faz na BVCap, tem sido um ambiente de muito amadurecimento e muito crescimento nos últimos anos, muitas coisas novas acontecendo, muitas novas empresas sendo criadas, recebendo aportes, crescendo, desenvolvendo e contribuindo aí com o país, com a geração de renda, de emprego e com a nossa sociedade aqui no Brasil, como já acontecia no exterior há muito tempo. O Private Equity Venture Capital já tem contribuído, então, de forma muito relevante aqui para esse nosso Brasil. Mas, bom, queria também comentar que quem tiver perguntas pode mandar aqui pelo aplicativo, pela parte ali de Q&A, e a gente vai começar aqui com uma apresentação de cada um dos nossos panelistas. A gente tem a presença do Fernando Wagner, da Crescera, do Flávio Watts, da Radix. Então, também queria agradecer muito a presença deles aqui hoje para contribuir com esse nosso bate-papo. E, sem mais delongas, então, passar a palavra para o Fernando, pedir para ele se apresentar e apresentar aí a Crescera, caso alguém não conheça. Bom, obrigado, Luiz. Boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado aí pela BVCap, pelo convite. É um prazer aí participar de mais um webinar da BVCap. Obrigado, Flávio, aí pela companhia no webinar. A gente joga futebol lá no Hecta Horto, peladinho, e agora estamos batendo uma bola aqui virtualmente também. Abraços aí para a turma do futebol que está nos assistindo também, que a gente convidou. Eu sou sócio da Crescera, sou head também de Venture Capital da Crescera Capital. Crescera é uma das gestoras aí, uma das maiores gestoras de ativos, né, alternativos do Brasil, Venture Cap, mais especificamente Venture Capital e Private Equity. A gente tem aí em torno de 4, 5 bi, entre 4 e 5 bi sob gestão. A gente é especializado em fazer investimentos aí em diferentes setores da economia, então desde educação, saúde, tecnologia, varejo, serviços. Tivemos aqui, nós já levamos empresas investidas nossas a 4 IPOs. O mais recente deles foi a Afya, uma empresa que está listada na bolsa na Nasdaq, uma empresa que saiu de um fundo de um pouco menos de 800 milhões de reais, investiu com uma tese de consolidação de ativos de saúde, de educação, né, ligados à medicina, e fizemos um IPO com uma empresa com uma valorização aí de quase 12 bilhões de reais. Então foi um belo case aí que a gente fez de IPO. E a gente é muito forte também em Venture Capital, com gestão de um dos maiores fundos de Venture Capital do Brasil, que é o Createc 2, um fundo especializado em investir em empresas de tecnologia. Temos na nossa carteira, só na carteira de Venture, quase 45 empresas. Então, é bastante coisa, passamos por muitos processos de diligência, né, em várias dimensões, inclusive a tecnológica, que é o objeto aqui desse nosso papo de hoje. E é isso. Então, é um pouquinho aí da gestora. Tá? Obrigado. Obrigado. Flávio, vamos lá. Tudo bem? Boa tarde a todos. Agradecer ao Luiz Eugênio pela mediação, a toda a turma da BVCap aí por topar fazer esse evento aí junto conosco, da Radix e da Crescera. Fernando, amigo aí de longa data, né? Começamos no futebol realmente, nos conhecemos lá e temos feito coisas aí em parceria. A Radix é uma empresa de engenharia de tecnologia. Nós hoje estamos presentes em 3 escritórios no Brasil, 2 escritórios nos Estados Unidos. A gente hoje brinca que está surfando a onda aí de transformação digital, essa jornada aí que
praticamente 98% das instituições do mundo estão engajadas e o tema teve repercussão muito bacana na BVCap e nos associados, né? Também estão passando por impactos positivos pela transformação digital. A Radix, hoje nós somos 700 colaboradores, eu sou um dos fundadores da Radix, né? Fundamos a Radix em 2010, 8 amigos que trabalham junto pelo menos desde 97. Nós éramos o management de uma outra empresa de engenharia chamada Chemtech. Na Radix, a gente começou fazendo engenharia e projetos industriais. Eu até, batendo um papo um pouco mais cedo com o Luiz Eugênio, comentei que a gente fazia esse tipo de diligência para indústrias, né? Estou interessado em comprar refinaria de Manguinhos, ali no Rio de Janeiro, né? Flávio, Radix, monta uma equipe e dá uma olhada como é que está a tancagem, como é que está a tubulação, como é que está a instrumentação, oxidação, se tem vazamento, quanto que custaria a gente colocar ela novamente em operação, que tipo de petróleo a gente pode usar e como é que está a tancagem, a gente pode alugar a tancagem. Então, a gente tem esse expertise de due diligence, essa metodologia, mas com foco industrial. E de 2 anos para cá, pegando essa onda da transformação digital que está afetando até o portfólio das empresas de Venture Capital e Private Equity, né? Elas estão começando cada dia mais procurar tech-related companies para investir. A gente falou, por que não? Por que não adaptar uma diligência com mais foco de engenharia e equipamento para uma diligência que vise mitigar e identificar riscos tecnológicos, né? Então, quando a gente bateu esse papo com a BVCap, foi muito legal, que teve a repercussão, reverberou bem, e a gente conseguiu estar aqui hoje para falar um pouquinho sobre o tema. Então, é isso. Muito obrigado a todos, é um prazer aí. Espero poder explicar bem o que a gente faz aí com detalhes. Obrigado, Flávio. Fernando, eu queria agora ouvir um pouco de você. Você comentou a experiência grande que a Crescera tem nessa área do Venture Capital, onde a maioria das empresas são efetivamente de base tecnológica, imagino eu. Então, eu queria só que você detalhasse um pouco aí qual o perfil das empresas principalmente que vocês investem e o que vocês olham no momento de tomar a decisão de investimento, né? O que é importante aí no processo de decisão de vocês. Legal, Luiz. Vamos lá, Venture Capital, né? Em especial Venture Capital, eu digo que ele é bem um people business, né? Então, assim, a gente quando vai analisar uma empresa para investir, a gente obviamente tem várias dimensões que a gente tem que olhar. A dimensão de pessoas é super importante, mais ainda no Venture Capital, talvez, do que no Private Equity, onde, em geral, você tem o Professional Management ali, são executivos já de mercado, etc. No Private Equity, em geral, o Management são os Founders, ou boa parte dos Founders. Então, a dimensão de pessoas é super importante, é um negócio que não adianta, eu costumo dizer o seguinte, não adianta você ter uma ótima ideia, uma ótima tecnologia, se você tem uma execução ruim, né? Então, isso não fica de pé. Então, essa é uma dimensão importante. Obviamente, a gente faz uma diligência tradicional, jurídica, contábil, entender se tem o tipo de passivo que tem. E, como você bem citou, sem sombra de dúvida, a diligência tecnológica ela é fundamental para a gente poder efetivamente seguir com o negócio. A gente está investindo, como você bem disse, em empresas de base tecnológica. Então, se a empresa tem uma solução inovadora ou ela usa uma solução tecnológica, né, talvez no modelo diferenciado para tentar ser a empresa dominante naquele segmento, a gente tem que validar isso de alguma forma, tá? E eu diria mais, Luiz, esse negócio vale para venture, obviamente é super importante, mas se você olhar o mundo hoje, mesmo as empresas estabelecidas de private equity, elas são... É importante você ter esse olhar de diligência tecnológica, por um motivo muito simples. Você pega casos aí de Best Buy, a própria Walmart, você pega a Best Buy, é um caso clássico, né? Uma empresa que ela ficou para trás, ela ficou naquele modelo tradicional do varejo e não deu o salto tecnológico para virar talvez um retailer mais com um footprint digital, etc. E praticamente assim, ficou para trás, né? A Walmart, se ela não se movimentasse, e nos últimos anos eles felizmente se movimentaram, eles iam ser devastados pelo fenômeno da Amazon.
né, com muita inteligência artificial, muita tecnologia embarcada ali, né, quando você vai fazer uma compra na Amazon, pesquisar um negócio na Amazon ali, o que tem de tecnologia por trás ali é gigante. Então, a tecnologia ela não é só importante para as empresas de venture, mas também para as empresas de private equity. Então, a diligência tecnológica é uma componente super importante para a gente também. Isso que você está falando realmente faz muito sentido, porque no final o tema aqui hoje é diligência tecnológica, e mesmo empresas que não são empresas naturais de tecnologia, Perfeito. elas muitas vezes usam tecnologia no seu negócio e podem depender de forma muito relevante da tecnologia. Eu me lembro, mais no meu início de carreira, aí já tem uns 20 anos talvez, atuando na área de M&A, num banco de investimento grande, e eu cobria muito a questão de instituições financeiras, a compra e venda de bancos. Perfeito. E eu lembro que a parte tecnológica era muito relevante. A gente, via de regra, tinha um especialista que a gente pedia para dar uma olhada, exatamente naquela época era mainframe e tudo mais, mas obviamente quando você está falando de um troço que vai ter 500, 1000 agências e CPD, servidor, tudo mais, o risco tecnológico é muito grande. É gigante. Talvez, o quanto você tenha que investir em tecnologia pode acabar inviabilizando o teu retorno como negócio se você Exatamente. não apurou corretamente antes qual a necessidade de investimento em tecnologia. E Luiz, então, da segurança que cada vez mais tem ganho relevância e está ligado a isso também. Fala, Fernando. Sem dúvida, Luiz. E vou te falar, esse negócio vale até para empresas listadas. Às vezes você é uma empresa listada na bolsa e aí você faz um move tecnológico e você já tem uma arbitragem natural do teu múltiplo, porque o mercado te entende como uma empresa mais tecnológica. Exatamente. E aí você tem um upside de arbitragem aí natural. Então é super importante você ter essa visão de tecnologia, né, em todas essas, das empresas pequenas, as maiores, e não tem limite, né? Você, às vezes, com a tecnologia correta aplicada numa empresa, você tem um ganho de rentabilidade, uma redução de custo de operação, e isso vai impactar efetivamente na tua lucratividade, na tua rentabilidade, e se você for listado, no teu múltiplo de transação. É isso. E, Fernando, Flávio, eu queria ouvir de você agora. Quer dizer, foi muito interessante isso que você comentou no início, quer dizer, como a Radix vem de uma empresa que fazia due diligence, quer dizer, não deixa de ser tecnologia, mas tecnologia de produção, né? Linhas de produção. Às vezes é um ativo físico que você toca ali, né? Tudo mais, e como que isso evolui, né, para agora estar fazendo coisas para empresas de venture capital, para empresas, startups de tecnologia, tudo mais. Então, muito interessante realmente essa evolução. Se você puder comentar um pouco mais sobre isso, mas também eu queria ouvir de você exatamente quais os principais aspectos de tecnologia, quais os riscos ali principais quando você está fazendo cobrindo essa questão da inteligência tecnológica que vocês olham. Legal. A gente, antes que eu esqueça, né, só comentando, o Fernando falou muito bem os aspectos do ser humano, né? A gente olha a tecnologia e um dos riscos que a gente olha, Fernando, também é a cultura de inovação. Perfeito. Da empresa e da equipe que está engajada ali na tecnologia, né? Perfeito, sensacional. A gente brinca, né? Vamos colocar dinheiro, a gente não, vocês vão colocar dinheiro, vão ser sócios, né? Isso. De uma empresa que vocês estão interessados na parte tecnológica, né? Numa tech-related company. E se vocês reconhecem que a cultura de inovação, a cultura tecnológica da empresa não é tão forte, eu até cito um exemplo, né? Somos produtores de café e montamos um software de gestão da fazenda, da logística, do talhão e etc. Mas a gente terceirizou toda a parte de software. E agora o software está prontinho. E aí, quando você vai comprar uma empresa dessa, você percebe que, na verdade, os donos, eles não querem continuar a inovação, eles subcontrataram. Então, você detecta que esse risco da falta de inovação, né? De cultura tecnológica para continuar crescendo, continuar inovando, é um grande risco para não acontecer exatamente como as empresas que você citou, né?
dela ter uma vantagem momentânea tecnológica e não dá essa continuidade. E isso a gente olha assim, é um dos 5 principais riscos que a gente olha, é a cultura de inovação da empresa. Perfeito. Mas voltando um pouquinho da mudança, a gente se apresenta para o mercado como uma empresa de engenharia, né? Quando a gente fala em engenharia, é tecnologia, criatividade, ciências e matemática, né? Então, se você pega software, você pega transformação digital, tudo isso está lá dentro, né? Então, na verdade, para a gente, essa mudança de fazer uma diligência técnica numa indústria, a gente usava engenheiros de um tipo, de disciplinas como mecânica, processo, automação. Quando a gente faz a diligência tecnológica olhando cybersecurity, olhando infraestrutura de TI, cloud, qualidade do código e outros aspectos, a gente usa engenheiros com camisas de cores diferentes, né? São os cientistas da computação, são os cientistas de dados, são os arquitetos de base de dados, de infraestrutura, mas aquela metodologia de olhar a situação atual, as is, entender a tese de investimento do possível comprador. Ele está interessado na base de dados, ele está interessado na tancagem, ele está interessado em realmente entrar no mercado e ser um player disruptivo. Então, a gente entende bem essa tese de investimento e a gente começa a analisar as informações coletadas. E aí, as informações que a gente coleta são informações mais diversas possíveis, de forma que a gente possa mapear essas 5 vertentes principais, né? Que é cybersecurity, que é muito importante, segurança. A outra, eu já comentei, é a capacidade, a cultura de inovação. A outra é a governança e organização dos dados, né? A gente brinca, não fui eu que disse, foram outros pensadores aí atuais que falaram, né, que dados é o novo petróleo. Então, a gente precisa saber se o meu petróleo é leve, tem muito enxofre, da mesma forma que eu preciso saber se a minha base de dados está completa, está cheia de buraco, não tem primary key. Imagina, eu quero comprar uma empresa porque eu estou interessado também na base de dados de cartão de crédito, de compras e vendas e informações desse tipo, e você não tem CPF, você não tem região. Então, a gente também olha essa questão de governança e qualidade dos dados, né? Principalmente nesse sentido que eu falei. A outra é a questão de escalabilidade e disponibilidade. Hoje eu tenho um marketplace com 50 mil associados para a compra de cerveja. E ele é sensacional, mas eu quero levar ele para 1 milhão de associados. A minha arquitetura, ela permite que eu cresça exponencialmente, que eu escale, ou ela tem algumas armadilhas ali escondidas embaixo do tapete, né? E a disponibilidade, se 5 mil pessoas acessarem ao mesmo tempo, vai suportar ou eu preciso mudar a minha infraestrutura de servidores e ir para a nuvem? Então, a gente também olha esse aspecto. E, por último, um aspecto muito importante é a qualidade do código, né? O Fernando, quando você vai olhar uma startup, geralmente essas empresas que a Venture Capital tá olhando mais, um risco ainda maior, né? Será que aqueles 3 sócios que codificaram tudo, comentaram, identaram, o código tem qualidade, foi feito numa linguagem adequada? Se tiver muito bug, quanto tempo eu demoro para corrigir? Se eu contratar novos desenvolvedores, quanto tempo eu vou treinar? Qual é o tempo da curva de aprendizado? Ou é um código que só eles entendem, entendeu? Então, a gente olha todos esses aspectos. Por aí, né? A gente migrou, mas, na verdade, para a gente foi só uma mudança manteve a mesma metodologia, olhando aspectos mais importantes sob a ótica de tecnologia e infraestrutura, né? Deixando um pouco de lado essa parte de equipamento, de bomba, de tanque, por aí. Perfeito. Fernando, eu queria aproveitar, quer dizer, você comentou, né, que no momento de tomar a decisão de investimento, a importância das pessoas, da tecnologia, basicamente.
você podia detalhar um pouco, quer dizer, como que vocês aí na Crescera fazem esse processo efetivamente? Quer dizer, então, como ter certeza de que você está fazendo um bom negócio nesse aspecto de tecnologia, um pouco aí do processo efetivamente de vocês nesse detalhe, né? Sim, sim. Pegando bem o gancho do que o Flávio falou, né? Quer dizer, assim, você tem meio que uma separação ali, né? O Flávio citou até a questão de código-fonte. A gente, na nossa carteira, a gente tem empresas que a gente classifica lá como as mais hard science, né? Que não necessariamente tem software, é a alma do negócio, né? Então tem empresa lá que tem um hardware específico, etc. E aí você tem uma diligência tecnológica para, né, entender realmente o potencial daquele hardware, se é patenteável, se já está patenteado, se a patente que eles pretendem fazer eventualmente vai violar alguma outra patente ou pode ter alguma oposição, coisas desse tipo. Então, isso é um caminho que a gente vai para esse perfil de empresa. Para o perfil de empresa que tem mais uma presença maior e uma componente mais decisiva de software, né? Infelizmente aqui no Brasil o software não é patenteável, tá? Mas como o Flávio falou, é muito importante que esse software esteja bem estruturado o suficiente para que ele possa, primeiro, né, ser escalável, como o Flávio bem colocou, num evento sucessório, né? E isso é uma coisa muito importante que a gente, investidor de venture, vê isso, né? A empresa vai crescendo, em algum momento lá o founder que era o CTO, ele vai passar o bastão ali para os gerentes, etc. Ele vai ascendendo ali na estrutura e as pessoas que estão ali embaixo, os gerentes de projeto, etc. O código tem que ser amigável, minimamente amigável, estruturado. Tem que também ser, apesar de o software não ser patenteado, muitas vezes você tem segredos de negócio embutidos no software que precisam ser protegidos. Então, por exemplo, como é que é a organização desse software dentro dos servidores? Será que uma pessoa só tem acesso ao código-fonte inteiro? E se esse cara for demitido, ou ficar bravo, acordar um dia bravo com a empresa e quiser, né, passar isso para um concorrente? Então você tem ali as estratégias para você mitigar esses riscos, que são riscos tecnológicos também, tá? Então a gente atua nesse lado também. Então a gente faz esse tipo de diligência, né? Que eu diria que tem um pedaço que que aí é um pouco da arte de ser investidor, que é você olhar, será que essa tecnologia aqui que esse cara desenvolveu ou está usando vai ser a tecnologia que vai perdurar daqui a 5, 10 anos? Que é o horizonte de investimento do fundo? Porque essa é uma pergunta que o investidor tem que ter na ponta da língua, né? E não adianta eu fazer um investimento numa empresa, numa tecnologia que parece super bacana agora, e daqui a 2 anos tem uma disrupção gigante e esse cara fica obsoleto. É lógico que você não tem como prever isso, mas existem sinais. Se você é um cara que é um investidor de tecnologia, você tem que ter o conhecimento mínimo suficiente para tentar entender para onde o mercado está indo. É óbvio que você tem eventos disruptivos, são os cisnes negros da tecnologia, que você não tem como prever. Mas se você tiver um mínimo de conhecimento, você talvez não entre em algumas roubadas óbvias. É isso que eu quero dizer, entendeu? Fernando, nesse ponto específico, até trazendo alguns exemplos aí palpáveis, né? Tem histórias aí do mercado que você deve conhecer, né? A empresa foi investir não era nem startup que se chamava naquela época, de equipamentos, tratores, etc. E ela tinha computador de bordo e muito bacana, funcionava, apontamento de operação, só que não estava alinhado com o protocolo internacional recém-combinado entre as grandes empresas, né? John Deere, Komatsu. Então, quando você compra essa empresa para a sua tese de investimento daqui a um tempo abrir ação ou até vendê-la para um outro player maior, essa questão do computador de bordo, caixa preta, não comunicável, afeta, entendeu? Claro, afeta Então, o preço, inclusive, Flávio. então é Isso isso você pode destruir o valor. Exatamente, destrói valor. Isso você tem que estar ligado, né? Eu não sou especialista, mas eu sei que estão discutindo um protocolo universal para máquinas agrícolas. Essa que eu estou comprando já está adequada a esse protocolo? Pois A mesma coisa eu estou com uma empresa aqui que depende totalmente de conectividade e as soluções dela são, sei lá, 3G e satélite. Qual vai ser o impacto que vai acontecer quando chegar ao 5G? Quão próximo está o 5G de chegar? Esses aspectos a gente
olha também e são super importantes. São super importantes, Flávio. Bom, trazendo para o mundo das fintechs, né, que todo mundo conhece aí também. Aí você vai investir numa empresa que ela vai, de alguma forma, processar cartões. Ah, essa empresa é PCI compliant? Porque para você guardar, ter o guardião de um cartão de crédito, do número de cartão, você tem que seguir algumas normas. Tá? Se você vai trabalhar com criptomoeda, qual é o nível de segurança? Se as hashes, se você, dependendo do tipo de informação de tão mal guardado tiver a chave criptográfica lá, você pode perder todo o dinheiro do seu cliente. E a gente já viu casos acontecendo aqui no Brasil. Tá? Então, é muito importante, porque assim, se você fizer um passo em falso em tecnologia, né, hoje é muito fácil você destruir o valor de uma companhia e você, na verdade, só vai perceber, e os compradores, né, das empresas são muitos, né, uma coisa importante é o seguinte, não poupe fazendo uma diligência tecnológica no começo, pelo seguinte, quando você for vender essa empresa lá na frente, se você tiver feito um mau trabalho aqui no começo, isso vai descontar no teu valor lá na frente. Porque o comprador, certamente, pelo preço que ele vai pagar, o que você quer que ele pague, ele vai contratar um baita cara para fazer uma diligência tecnológica. E ele vai usar cada falha do teu processo tecnológico para diminuir o valor relativo do negócio. Tá? Então, isso é aquele negócio, não vale economizar nesse lado, entendeu? E falando nisso, né, quando a gente fala de diligência tecnológica, da maneira como a gente tem feito, a gente, em qualquer linha temporal do namoro, né, usando os termos mais do mercado, né, pré-sign, pré-deal e pós-deal. Então, mesmo que você não tenha feito adequadamente, ainda cabe, mesmo depois da assinatura do contrato, você fazer uma diligência desse tipo, né? Porque ainda tem aquele períodozinho ali, né? Que nem quando você aluga um apartamento. Eu fiz, o test drivezinho ali. Assinei tudo, tá tudo bonitinho pintado. Aí, 3 semanas depois, a parede começa a estofar porque tem um vazamento que você não viu. Então, você consegue, mesmo após a assinatura, você consegue identificar uma série de pontos de melhoria que você ainda pode discutir lá, renegociar Flávio, percentuais, né? Queria exatamente que você detalhasse um pouco isso, quer dizer, você falou que o envolvimento entre vocês pode se dar em diferentes fases da Radix. Então, eu queria que você agora explicasse isso para a gente, saísse um pouco da analogia do engenheiro da construção civil e comentasse efetivamente como que vocês podem atuar nessa questão de contribuir, de agregar valor para o gestor de Venture Capital que está ali analisando, buscando um bom negócio para fazer, em cada uma dos 3 momentos que você comentou ali. Acho que isso é bem interessante. Vou terminar esse do pós-deal, né? No pós-deal, você já está lá dentro, você já faz parte da empresa, então você, teoricamente, já tem um acesso muito mais completo às informações necessárias para a diligência, né? A gente já consegue, por exemplo, olhar os dados, olhar código-fonte, olhar infraestrutura, conversar com os gestores. Então, a gente consegue, no pós-deal, não tem por que não fazer um trabalho super completo no pós-deal. E ali a gente consegue engajar equipes diversas, mas eu acho que o grande pulo do gato é você fazer antes, né? Porque fazendo antes você pode evitar entrar numa furada, né? E alguns casos que a gente já trabalhou deu deal break, né? Não foi em frente por algum motivo. Quando você está no momento do pré-deal, mas você já tem um memorando de understanding, acordo de confidencialidade, NDA, e você já tem acesso às informações, você já tem uma VPN, você já tem... a nossa equipe já tem capacidade de ir lá, visitar o cliente, conversar, olhar código-fonte, olhar infraestrutura, olhar base de dados. Aí sim o trabalho é bem mais completo, né? Normalmente, como é que a gente faz? A gente faz sprints, né? A gente faz espirais de 2 semanas, né? Reuniões de entendimento da situação atual. Depois, baseado na tese de investimento, a gente vai olhar o que é mais importante para a empresa que vai comprar, que está contratando a gente.
Ah, a gente quer olhar a base de dados. Na verdade, a gente está muito interessado no código-fonte. Na verdade, a gente está interessado na capacidade de escalar, de crescer exponencialmente. Como é que está a disponibilidade? Então, a gente, terminando esse primeiro ciclo, a gente apresenta os resultados para a empresa e podem surgir mais perguntas. E aí a gente entra no segundo ciclo. A gente já teve diligências em empresas um pouco maiores que duraram 8 semanas, né? E aí foram quase 4 ciclos. A gente vai investigando, vai achando, vai olhando, vai achando, e com isso a gente consegue... e a gente tem 2 tipos de resultado, né? A gente apresenta um quantitativo, que é projetos e quanto custa cada projeto e em qual sequência esses projetos devem ser executados para mitigar os riscos identificados. Isso a gente apresenta em dinheiro, né? ou em reais, ou em dólares, e isso a empresa que contrata a gente pode encaixar diretamente no evaluation, porque ali ele vai saber o que é CAPEX, o que é OPEX, o que é custo de treinamento, de equipe, e seguro e várias outras coisas. E o outro aspecto que eu acho que é muito bacana é quando a gente entrega uma matriz de 10 dimensões, que é como se fosse um gráfico Spider. Quanto menor a área, menor o risco. Então é como se fosse uma ilha, né? Você está olhando o mapa mundi, é como se fosse uma ilha. Quando os riscos são grandes, você tem uma área muito grande. Então a gente também entrega esse mapa e a gente entrega um comparativo, né? Das últimas diligências que a gente fez, sem te citar nome, esse era o mapa e a área das empresas que o deal foi em frente, e esse era o mapa das empresas que o deal foi quebrado. Então, eu posso falar para o meu parceiro, cara, nessa situação, todo mundo vai em frente. Você está com um mapa de risco super bacana comparado com o que a gente tem visto. Ou então o contrário. Cara, eu nunca vi ninguém em frente com um mapa de risco desse, né? Mas é só uma informação qualitativa que eu entrego. E quando é no pré-sign, aí a gente tem que ser criativo, porque talvez a gente não tenha muitas informações. Então, a gente tenta fazer uma reunião, aí vai depender da possível investida querer abrir mais ou menos as informações. Talvez a gente tenta assinar um NDA entre a Radix e a empresa investida para garantir o que a gente está vendo ali é a pedido da nossa contratante. Então, a gente tem alguns aspectos, mas geralmente pré-sign é um looping só, no máximo 2, uma coisa para dar mais um cheiro, até sobre esses aspectos que o Fernando falou. Será que todo conhecimento está na mão de uma pessoa só? Será que eles são pessoas que têm uma cultura de inovação e querem investir e crescer? Ou como é que está código-fonte? Ou seja, a gente tenta fazer uma coisa... Eles estão apoiando uma tecnologia que a gente com certeza sabe que está defasada, entendeu? Então, no pré-sign, a gente traz menos informações, mas é no momento também que você precisa de menos informações. É um momento que você não quer nem perder muito tempo. De repente, você está no seu funil de possíveis investidas e você está olhando ali rapidamente quais que são mais interessantes, né? Então, é mais ou menos esses momentos que a gente trabalha. E aí, nossa equipe, a gente envolve cientista de dados, arquiteto, equipe de segurança de informação. Se tiver uma outra necessidade, a gente põe pessoal de hardware, pessoal de automação também. É uma equipe sempre multidisciplinar. Perfeito. Fernando, queria ver se você poderia comentar, que um pouco ligado até a uma pergunta que tem aqui, mas assim, obviamente quando a gente fala tecnologia, essa é uma palavra que abrange muita coisa, é um termo muito amplo, né? Então eu só queria ouvir aí um pouco do teu lado agora de investidor, quer dizer, quais as tecnologias estão chamando mais atenção aí no momento, o que vocês estão vendo aí, o que você está vendo de mais promissor aí, o que vocês têm buscado em termos aí de verticais que vocês estão achando mais interessante? Assim, uma tecnologia que obviamente já existe até há bastante tempo, mas ela vem amadurecendo, né, e tornando-se cada vez mais relevante. E eu acho que com a pandemia,
né, ela ganhou ainda mais impulso, são as tecnologias relacionadas a processos de automação de uma forma geral. Tá? Então, inteligência artificial, análise de dados, o Flávio falou, né? Quer dizer, aquela frase que é meio jargão, né? Quer dizer, que o dado é o novo petróleo. Então, se dado é o novo petróleo, as empresas de Big Data são as novas petroleiras. Né? Então, essas empresas vão ser as empresas dominantes em termos de valor de mercado. Você vê aí uma série de empresas fazendo IPO na Bolsa nos Estados Unidos, na Europa, na China, empresas de dados sendo avaliadas a múltiplos maravilhosos. E esses processos de automação, né, eles vão impactar muito a nossa vida. São processos que a digitalização e a automação de serviços, de produtos, etc., isso está sendo uma onda que está chegando em todos os setores. Então, desde educação, medicina. Então, hoje você já tem condição de fazer um diagnóstico remoto, onde você tem uma parte do processo sendo automatizado. Então, você já tem hoje algoritmos de inteligência artificial que conseguem pegar um raio-x e identificar eventualmente um sintoma, né, uma doença, de forma praticamente automática. Isso tende a ser uma coisa cada vez mais frequente, mais intensa. E isso, obviamente, traz um outro desafio, né, que é o desafio de recolocação das pessoas no mercado de trabalho. Você vê que a gente teve aí, a pandemia foi um evento super disruptivo, deixou muita gente desassistida, né, sem emprego. Algumas empresas aproveitaram esse momento para automatizar uma série de processos, né? Essa automação, ela vem para ficar, ela não vai voltar atrás. Então, muitos desses empregos que foram perdidos por conta da pandemia vão deixar de existir em definitivo. E, obviamente, essas pessoas elas vão precisar ter uma maneira ou de se atualizar, se recolocar, ou os governos vão precisar voltar a uma discussão que já é uma discussão que já tem um tempo, que é da renda básica universal, né? Que é você dar uma ponte, uma travessia para essas pessoas que efetivamente estão fora desse mercado tecnológico, porque tudo está virando tecnologia. Esse aqui é o negócio, né? Hoje não existe mais, talvez, um setor onde você fala assim, não, esse setor aqui ele é resistente à tecnologia. Não. A tecnologia ela está dominando todos os setores, de forma não só na vertical, mas na horizontal também. Então, setores que sempre foram muito resistentes estão sendo impactados por isso. Os profissionais estão tendo que se transformar e, obviamente, você tem ganhos, né, para a sociedade, por um lado, e, obviamente, você tem desafios de recolocação das pessoas. Então, se eu pudesse elencar uma tecnologia que realmente vai dominar daqui para frente, é inteligência artificial e tecnologias ligadas à automação como um todo. Essas coisas se conversam bastante, né? Está impactando, então a gente vai ter aí carros autônomos, transporte, educação, saúde, tudo isso vai ser impactado por processos de automação. Isso tem muito a ver também, só aproveitando, tem uma outra pergunta que fizeram aqui do 5G, o 5G está intrinsecamente relacionado com processos de automação. Porque o 4G, né, a gente teve a grande revolução do 4G foi a velocidade super, né, avançada ali, uma velocidade muito alta, né, de banda. Mas a latência, ou seja, o tempo que demora um pacote para ir de um lado ao outro da rede, o ping ali, ele não era ideal no 4G. O 5G, ela resolve a questão da latência, continuando e melhorando a questão da velocidade. E algumas aplicações, por exemplo, como veículos autônomos, redes de veículos autônomos, precisam de uma rede com a menor latência possível, porque as tomadas de decisão são praticamente instantâneas para você evitar um acidente, etc. Então, a rede 5G, ela meio que liberta, né, uma série de aplicações, né, ligadas à automação, né, e inclusive a automação industrial, e a chamada internet das coisas também vai literalmente desabrochar com o 5G, né? E, obviamente, processos de inteligência artificial, automação, isso vai como bastante com a reboque desse processo todo. Legal. Flávio. Fernando, só reforçar o que o Fernando falou, a gente ao longo dessas semanas aí, vem conversando muito com o setor agrícola e florestal brasileiro. E hoje a questão da conectividade é uma grande represa para você conseguir trazer os dados, seja da planta, seja do solo, seja dos equipamentos, para você poder, por exemplo, tomar decisão baseada em dados e menos intuitiva e menos baseada na média ou na estatística, mais rápidas. Então, alguém perguntou, né,
sobre tecnologia, o que a gente acha que vai ter tecnologia mais disruptiva, assim, podem haver outras, mas eu aposto que top 5 é a questão de conectividade. Certo. Eu queria aproveitar, Flávio, ouvir de você, se você pudesse, talvez você não possa citar nome, mas se você puder detalhar um pouco algum exemplo prático aí de due diligence tecnológica aí para empresas que você tenha feito e que tenha aí visto que teve uma contribuição positiva e que acabou contribuindo ali para aquele investimento ser feito, né? Eu acho bacana a pergunta. Eu vi que tem uma pergunta aí do time, que ele, da turma aí que está conosco, que eles perguntam também sobre exemplos de deal break, né? Eu acho que dá para citar 2 exemplos, né? Tanto de deal break quanto de success, que a gente ajudou, né? Um exemplo bacana de deal break, sem citar nomes, né? A gente foi contratado por uma empresa de investimento que estava interessada em comprar uma tech-related, né? De real estate, né? Eu até brinco, né? Eu não posso citar o nome, mas eu posso dizer algo semelhante, né? Tipo, quinto andar. Não é quinto andar, mas imagina, né? A tese de investimento passava por conhecer não só a capacidade de expandir o negócio. Eu quero entrar no interior do Brasil, eu quero ir para a América Latina, eu quero triplicar ou aumentar 10 vezes a quantidade de associados. Então, isso era um dos grandes interesses do banco de investimento que nos contratou. E o outro era a base de dados de clientes e de transações que poderiam ajudá-los a fazer investimentos e negócios em outros locais, outros setores, né? Então, quando a gente foi fazer a diligência, a gente estava muito preocupado em ver a qualidade dos dados e a gestão dos dados e também a capacidade, a infraestrutura para permitir essa escalabilidade e disponibilidade para uma quantidade de acesso muito maior. E foram justamente esses 2 pontos que a gente identificou como pontos muito ruins, né? Uma base de dados muito fraca, com coisas em TXT, coisas em banco relacional, coisas em planilha Excel, faltando campos primordiais para busca, que ia requerer um investimento muito grande de montar uma estrutura nova de base de dados e adaptar todo o sistema para uma leitura de uma nova estrutura de dados. E também uma infraestrutura de TI e de cloud que também precisava de um investimento grande para se tornar robusto o suficiente para um crescimento de escala exponencial, né? Então, a gente fez diversas reuniões, foi de 6 a 7 semanas esse trabalho, e no final o deal não foi em frente, porque os 2 pontos que a gente identificou como risco, né, qualidade dos dados e capacidade de expandir, não estavam adequados, né? Então, iam diretamente... A gente está comprando para isso e isso a gente não encontra aqui. Então, isso é um exemplo de deal break, né? Agora, um exemplo de sucesso foi muito legal. Foi uma empresa de entretenimento, né, que eu também não posso citar o nome, que estava crescendo bastante o seu mercado, o seu marketplace, e ela precisava de ter soluções diversas para a venda de tickets, né? Tipo Ticket for Fun. Quando a gente vai comprar um show, né, a gente tem várias empresas ali que vendem online, né? Então, essa empresa estava precisando adquirir uma startup, uma empresa menor de venda de tickets, né, online. E ela estava preocupada com capacidade de crescimento exponencial e escala. E isso a gente identificou que a empresa, mesmo sendo pequena, ela já estava em nuvem, ela tinha uma arquitetura baseada em serviços, SOA, 3 camadas, que
todo o crescimento era super bacana, tinha disponibilidade, estava super bem em termos de velocidade de acesso. Então, a gente confirmou esse ponto. Nota de segurança, de cybersecurity, não tinha, tinha baixo risco de ser invadida e de ter dados de associados divulgados, né, e levar alguma multa tipo LGPD. Então, essa foi um trabalho super bacana que foi em frente e tão feliz aí. E outra coisa também que eles perguntaram, né, era, por ser uma startup, eles queriam saber se o conhecimento estava na mão de poucas pessoas e se o conhecimento era facilmente transmitido para outros grupos, né? E apesar de só 2 pessoas, né, os fundadores da empresa, ter conhecimento na tecnologia, também era uma tecnologia que, com treinamento, a curva de aprendizado era simples, usava linguagem de programação fácil, de fácil entendimento, né? Então, são 2 exemplos assim, um não deu certo e o outro foi sucesso. Fernando, você quer citar algum exemplo aí do lado de vocês? Na verdade, assim, vamos lá, né? No funil que a gente faz lá de investimento, né? Assim, tem algumas empresas que naturalmente são eliminadas, não chegam nem numa fase mais avançada, seja porque a tecnologia delas não tem nenhum grande diferencial, né? É uma tecnologia comum, que a gente chama de tecnologia comum, e aí se o cara tem uma tecnologia comum, um modelo de negócio comum, né? A não ser que o time seja muito espetacular a ponto desse cara, né, conseguir fazer uma execução brilhante, esse cara tem pouca chance de ser investida por um fundo com o perfil do Createc, né? A gente, em empresas um pouco mais avançadas, a gente chegou num estágio de diligência, a gente já deu um no-go para empresas que tinham processos ali empresas mais hard science, cuja potencial patente, ele não tinha patente ainda, mas a gente achou que o risco daquela patente conflitar, ser negada no processo de avaliação mais definitivo de julgamento, era potencialmente grande por pesquisas que a gente fez de potenciais ali, tecnologias competidoras, vamos dizer assim, e já patenteadas, né? E aí, se você entra numa empresa dessa que tem um risco do principal produto dela, né, depender de uma patente e essa patente ser negada, você pode ter um passivo, inclusive, né? E isso também nenhum fundo gostaria de entrar. Nesse campo de diligência tecnológica, a gente tem basicamente esses 2 casos, assim, esses casos um pouco mais que chamam a atenção. O que a gente teve aí não é tecnológica, mas é curioso nessa questão dos deal breakers, né? Teve uma empresa que a gente gostou muito, era uma empresa bacana, tecnologia super legal, de roteamento de transportes, aí problema de roteamento de transporte, né? Quando você envolve múltiplos pontos, é um problema NP completo. No âmbito da matemática, é um problema bem complexo, né? Então, a empresa tinha uma tecnologia muito bacana, a gente foi avançando, chegamos no belo dia de apresentar no comitê de investimentos do fundo, na frente de todos os cotistas, e a gente tinha uma dinâmica de trazer os empreendedores para eles apresentarem também, e os empreendedores brigaram praticamente às vias de fato, né, pancadaria quase mesmo, na frente dos cotistas. E aí esse foi um no-go de people, né? Porque você imagina se na hora de apresentar um negócio os caras estão brigando, você imagina quando eu virar sócio da empresa, né? Então, enfim, é curioso porque mais, né, são várias as dimensões, né? Não é só a tecnologia. Às vezes a empresa tem uma baita tecnologia, mas aí você tem uma inteligência emocional baixa dos empreendedores, isso também conta negativamente. E ali normalmente é onde eles combinam de não brigar, né? Exatamente, você imagina então, né? Exatamente, você imagina. Então esses são os exemplos aí. A gente tem 2 perguntas aqui um pouco parecidas, mas eu queria ouvir de vocês relacionado ao tema da segurança, né? Então, com agora a pandemia e tudo indo para home office, essa adoção de segurança, adoção de tecnologia certamente acelerou, né? Então, até que ponto vocês estão vendo que isso pode ter um impacto efetivo em termos de segurança da informação e chegar até então a impactar o valor das empresas, né, por conta dos riscos e das contingências decorrentes de segurança da informação. Então, vocês acham que essa aceleração ela está trazendo um risco aumentado, está piorando esse risco? As pessoas estão conseguindo fazer essa adoção de tecnologia de uma forma disciplinada, vamos assim dizer?
Ei, Fernando e Eugênio, eu tinha um guru, né? Um chefe mentor, grande amigo meu, ele falava assim, né? Flávio, canja de galinha, economia e segurança de informação não faz mal a ninguém. E é exatamente É isso. isso aí. A gente antes pensava em cybersecurity mais preocupado de ter informações roubadas, de alguém entrar e bloquear o nosso acesso a e-mail, sequestrar. Só que o que acaba acontecendo? Se você já tinha uma boa estrutura, boa metodologia, firewall, senhas, procedimentos bem adequados, quando a sua turma foi para home office, você precisou de pouco esforço para se adaptar e, e não ter invasão e etc. Né? Ah, minha VPN já está certinho, o pessoal já tem senha, já tem o firewall, papapá, papapá. Então, eu acho que aconteceu isso. Agora, quem não estava bem estruturado, teve uma série de riscos aí. Até na mídia a gente viu, né, empresas assim grandes que passaram por problemas de invasão, às vezes um funcionário acessando informações da empresa no computador pessoal que não tem a mesma estrutura de antivírus que o computador corporativo, né? Então, os casos aumentaram muito, mas a gente viu também que as empresas que estavam bem estruturadas passaram mais tranquilamente por esse período aí de ir para casa home office, né? Eu concordo, eu acho que, né, foi de novo, ninguém esperava a pandemia, né? Então as empresas muitas empresas não estavam preparadas e sequer pensavam, né, em fazer uma migração como essa. Então esse foi um desafio gigante. Agora você vê que mesmo empresas bem estruturadas, as queridinhas do Vale do Silício, sofreram. Você vê o exemplo do Zoom, que a gente está usando aqui Verdade. como plataforma, mas não sei se vocês lembram que no início da pandemia teve um boato não, né? Que foi fato de que tinha uma falha de segurança gigante no Zoom, que permitia, eventualmente, pessoas alheias à reunião acessar, entrar, fazer um crash ali no meeting, etc. Então, você vê, é uma questão super importante. Eu acho que, né, acho que a pandemia, né, é uma coisa muito ruim, mas tem uma série de coisas positivas, né? Em geral, eu digo o seguinte, na história da humanidade, você vê que sempre que a gente tem eventos né, onde a humanidade sofre bastante, as guerras mundiais e a pandemia eu considero nessa categoria, depois desses eventos, depois do sofrimento, você tem um leapfrog de tecnológico. Tá? Então você tem desenvolvimentos gigantes de tecnologia, né, após esses momentos onde a humanidade é pressionada, é estressada, etc. Então, acho que a gente vai ter muitos avanços em cibersegurança, né, avanços bastante interessantes, talvez usando muito das tecnologias que a gente tem em criptomoedas também. Acho que isso tem um caldo interessante que vai se juntar aí de tecnologias que parecem que não ter muita correlação, mas que vão se juntar, vamos dizer assim, para dar um arcabouço tecnológico de segurança melhor, né? Tecnologias também de telepresença. Eu acho que a gente está acostumado muito com esse modelinho do Zoom aqui que existia antes da pandemia. Né? Eu já estou vendo soluções muito interessantes de uma empresa que tem um dispositivozinho que você bota, ela faz uma nuvenzinha de vapor e você faz uma holografia ali nessa nuvem de vapor, para você melhorar a sensação de estar presente com a pessoa ali falando. Então, assim, e aí você projeta nessa espuma de vapor ali uma imagem. Enfim, vai ter muita tecnologia interessante que talvez só fosse acontecer daqui a 5, 10 anos e está sendo acelerada por conta da pandemia. E cibersegurança certamente é uma das tecnologias que vai ganhar muita tração e atenção aí nesse setor. Não, sem dúvida. A gente fala de segurança de informação e antes da pandemia, né, houve a questão do LGPD, que também fez o foco crescer bastante. E a pandemia acabou reforçando isso. Aqui teve uma pergunta, né, que, Luiz Eugênio, desculpa bagunçar aí, mas tem uma pergunta que ele pergunta, seria possível informar a ordem de grandeza do investimento de uma diligência inicial, um sprint? Na verdade, a gente numa diligência inicial de um sprint, geralmente dura 2 semanas e a gente tem 2 a 3 profissionais envolvidos, né? Então,
eu vou passar esses dados para você mesmo fazer a conta, né? Que eu não tenho autorização de falar preço aqui no evento, né? Mas é mais ou menos isso, né? Imagina 3 profissionais seniors, full-time envolvidos em 2 semanas. Normalmente é esse o custo de uma sprint. E qual é o grande interesse, né? A gente, quando entra para fazer essas diligências, normalmente aparecem projetos maiores para serem executados e problemas para serem mitigados, né? Então, isso é uma maneira de a gente criar um relacionamento de longo prazo com a investidora e com a investida, né? Então, isso que é o interesse da gente, não é nem o que a gente ganha especificamente na diligência, né? Não sei se eu respondi aí Foi uma pergunta anônima, mas está respondido aí. Legal. Tem uma outra pergunta aqui interessante que fala de tecnologias disruptivas, que obviamente, sei lá, fazer uma due diligence de tecnologia numa empresa que está ali desenvolvendo soluções de ERP em alguma linguagem já aí padrão, é algo, eu diria, que não tem um desafio tão grande. Por outro lado, você investir, olhar efetivamente algo disruptivo, algo novo, aqui ele menciona Distributed Ledgers, eu acho que aí já é realmente mais complexo. Então, eu queria ver, tem algum approach, alguma experiência aí de vocês, quer dizer, como olhar, quando a gente está falando efetivamente de tecnologias novas, algo disruptivo completamente diferente do que tem aí, né? Legal. Essa pergunta do Jorge é boa. É o seguinte, vou dar um exemplo do Criatec, né? A gente no Criatec procura negócios inovadores, mas a gente tem um limiar ali do que é do grau de disrupção, até pelo posicionamento do fundo. Ele está posicionado ali de seed mais série A, né? Eu tenho uma certa dificuldade em apostar, né? Vamos dizer assim, investir em negócios que são ultra inovadores a ponto de eu não ter nenhum comparável, tá? Mas qual seria o meu approach, né? Bem na linha da pergunta, né? Quer dizer, se é um negócio que realmente o estado da arte, não tem absolutamente nada próximo, não tem nenhum comparável de startup, de empresa, de nada, meu approach é descer na academia. Eu vou ter que chegar ali, entrar na academia, conversar com quem está pesquisando nos fóruns, né, os papers de estado da arte daquele setor. E aí eu vou ter que fazer um deep dive ali científico, né? Talvez trazer para perto ali alguns cientistas acadêmicos que possam eventualmente questionar, quase como se fosse um peer review de paper, né, daquela tecnologia, para entender se o negócio realmente tem sentido, faz sentido. Talvez por ser, e aí eu acho que é meio que um paradoxo, né? Por ser um negócio disruptivo, the first timer, vamos dizer assim, eu não tenha como afirmar que aquele negócio de fato vai prosperar. E aí você tem um leap of faith do investidor de falar, cara, eu acho que faz sentido. Né? Em algum momento você vai ter que ter aquele voto de confiança, aquela fé, vamos dizer assim, por mais tecnologicamente embasado que você esteja, em algum momento você vai ter que dar um passo de confiança de, cara, legal, isso parece fazer sentido, eu me cerquei da opinião de profissionais do setor, né, da academia, etc., eu posso não ter uma opinião 100% conclusiva, talvez pelo grau de inovação no negócio, mas eu acho que faz sentido, é uma aposta válida. Obviamente, eu como investidor, eu não posso fazer um fundo onde eu tenho 100% dos investimentos nessa linha, porque aí é muito arriscado, né? Eu tenho que ter uma cesta de investimentos que tem um mix de investimentos um pouco mais arriscados, outro menos arriscados, etc. Né? Até porque a gente sabe que na curva lá, no J-Curve, no Vale da Morte lá das startups, tem uma chance muito grande dos negócios que são super inovadores morrerem por vários motivos, né? Seja porque a tecnologia não se provou, né? Não teve um produto minimamente viável, o mercado não estava pronto, execução ruim, tem tantas coisas que podem acontecer que isso é um risco, mas, de novo, se não existissem investidores ávidos por investir nesse tipo de approach, a gente não teria essa inovação que a gente vê hoje acontecendo. Isso tudo só acontece porque existem investidores que topam correr esse risco e apostar nesse tipo de negócio. Complementando, Fernando, normalmente quando a gente entra no jogo, a Criatec chamou a Radix para fazer a diligência tecnológica.
a gente já recebe a tese de investimento. Ou seja, eu nem questiono quão louco é aquela tecnologia, né? Eu entendo que você já conhece o risco e topou. A gente, na verdade, vai olhar se ela está bem estruturada. Se a tecnologia funcionar, a organização está bem estruturada, cybersecurity, código-fonte, dados, escalabilidade, conhecimento. Então, é mais ou menos nesse aspecto. Se a gente é chamado para ajudar a validar algum tipo de tecnologia, a gente também tem parceiros, inclusive tem 2 professores aqui conosco hoje, o Daniel Balheiro, da UTFPR, e o Marcelo Lenze, da Federal do Paraná, né? Que eu vi rapidamente. Então, esses são parceiros que a gente vai discutir desde processo, desde software, desde algoritmo de ciência de dados ou controle avançado e etc., redes neurais, para apoiar realmente, né? Aí você tem que ter o parceiro da academia. Perfeito. Bom, a gente acabou de dar o nosso horário aqui, sobraram mais 2 perguntas. Vamos ver se a gente consegue zerar isso aqui num bate-bola rápido. Tem uma, fala de energia limpa e é interessante, sem dúvida nenhuma, a questão de energia é crítica, né? Quer dizer, cada vez com mais equipamentos conectados, necessidade de baterias. Quando ele fala em energia limpa aqui, talvez seja dizendo mais a parte tradicional. Uma questão que me preocupa muito é a questão de bateria, né? Quer dizer, eu acho que ainda tem que se evoluir muito em eficiência das baterias, a questão de armazenamento. Mas, assim, obviamente, quando a gente fala eólica, solar, é algo que está ganhando muita relevância, mas eu entendo que está tendo muita mudança tecnológica também, né? Não sei se até que vocês acompanhado isso. Bastante, Luiz. Eu acho que até no nosso setor, Luiz, a questão de ESG, né? Tem muito dinheiro que agora só entra em fundos que tem em empresas com essa pegada ESG, né? De environmental, social, governance, etc. Então, assim, é uma questão super atual. Cada vez mais relevante, não tem como fugir. Se você olhar, eu não me lembro assim os grandes números, tá? Mas foi feito um estudo, se você transformasse de uma hora para outra toda a malha viária, né, dos Estados Unidos em carros não só autônomos, mas que também fossem movidos com energia limpa, elétrica, etc., né, a economia gerada por esse tipo de coisa seria colossal. Então, eu acho que tem um incentivo muito grande, cada vez maior, né, de você ter esse tipo de tecnologia limpa, etc. Na questão das baterias que você falou, né, tem um cara que, para mim, é o novo Steve Jobs, é o Elon Musk, né, um cara que tem investido muito, né, nessa área de baterias. Realmente, a disrupção, bateria talvez seja uma das coisas que menos evoluiu, né, de lá para cá, se você olhar, né, bem ou mal, você tem a bateria lá, era chumbo, agora é lítio, um ou outro material. Talvez o grande leapfrog seja aí com grafeno, que é um negócio que a gente ainda está patinando um pouquinho, né, é chamado do material do futuro já há bastante tempo, né. E tem muita gente que fala muito de grafeno, mas nem tem. Nosso presidente deve falar, vai falar muito de grafeno, mas eu tenho certeza que ele não deve entender nada desse negócio, mas de fato... É o novo nióbio, né? Exatamente. Nióbio. Mas de fato é um negócio que é importante, é revolucionário. A gente tem só dificuldade de escalar a produção desse negócio ainda, não é tão simples fazer. Mas o grafeno, na questão das baterias, ele é disruptivo demais. Então, esse leapfrog está sendo estudado, está sendo desenvolvido. O Elon Musk é um cara que está super à frente, não só disso, mas de outras tecnologias. Então, ele vai fazer um announcement aí nos próximos dias de uma disrupção mais uma das empresas dele, né? Ele tem a Tesla, tem o SpaceX e tem uma Neuralink, que é uma empresa de interface homem-máquina, que é uma das tecnologias que eu acho também, né, que vai, né, ser aí disruptiva demais e importantíssima nos próximos anos e décadas, né? Então aparentemente ele está conseguindo fazer funcionar a interface homem-máquina a ponto de você poder recuperar movimentos efetivos de pessoas paralisadas, por exemplo. A gente brinca que empresa do Elon Musk já vem com múltiplo EV/EBITDA grande, né? Exatamente, mas ele igual entrega.
É igual jogador formado em Xerém, tô brincando, hein? Há controvérsias, mas tudo bem, beleza. Mas o Elon Musk, ele entrega. Esse é o que é a diferença dele para o Ike Batista, nosso Elon Musk, teoricamente brasileiro, é que o Elon entrega, né? Então, execução. Ganhou Execução é moral tudo. agora, isso aí. Exatamente. Flávio, Execução. eu queria só, para a gente finalizar, que você fizesse aí os comentários finais e respondesse essa pergunta que sobrou aqui, que é a última, mas é muito interessante, Bacana. que é o seguinte, em relação à questão de doutorado, ele pergunta, quer dizer, você falou que um dos aspectos que olha no direito tecnológico é se aquela equipe, se aquela empresa tem cultura de inovação, né? E um pouco a pergunta que está aqui é, quer dizer, até que ponto da a pessoa com doutorado está ligado a isso, né? Poxa, ótima pergunta. A gente pode falar especificamente da Radix. Na Radix, a gente tem parceria com diversas universidades e, inclusive, recentemente, a gente teve um pós-doc empresarial do professor Maurício Bezerra, da UFRJ, que ele está nos ajudando na parte de controle avançado, integrado com ciência de dados. A gente, recentemente, também contratou 3 doutores, né, de USP, UFRJ e UASC Federal de Santa Catarina, para trabalhar conosco em ciência de dados. Então, eu acho que cada vez mais as empresas estão reconhecendo o valor de pesquisadores e alunos de doutorado. Antigamente era meio que tabu, né? Fez mestrado, ok, doutor já é demais. Mas não, agora sim, isso na nossa análise tecnológica e cultura de inovação ganha bastante ponto. Hoje a gente chega numa empresa, a empresa tem parceria com a universidade, tem pessoal fazendo doutorado, isso aí é uma baita comprovação de uma cultura de inovação. Eu acho que é isso, né? Eu acho que cada vez vai crescer mais doutores, né? E mensagens finais, né? Agradeço aí, muito obrigado. Acho que foi sensacional o bate-papo. Um maior prazer estar com o Nando, com o pessoal da BVCap. Luiz Eugênio, que te conheci hoje, foi um grande prazer aí. Depois vamos trocar o WhatsApp para manter contato. Mas, assim, a gente acredita que cada vez mais os riscos tecnológicos vão fazer parte, não só os riscos de cybersecurity, mas riscos de tecnologias erradas, tecnologias mal geridas, né? Então, o nosso grande intuito é isso, né? É ajudar esse fluxo de crédito ser bem aplicado, mitigando riscos, né? A gente brinca, o pessoal acha que é papo de vendedor, mas é um trabalho que é importante ser feito, né? E a gente, com esse conhecimento de tecnologia, está buscando se inserir nesse ecossistema para ajudar com isso. Muito obrigado aí a todos. Fernando, você, alguma coisa para encerrar? Não, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer o bate-bola aí com o Flávio. Luiz, excelente aí a tua condução também. E dizer, technology is eating the world. Então, assim, não economize em nenhum aspecto quando você for avaliar um negócio de tecnologia, fazer a diligência correta. Eu acho que isso é super importante. E aí, e agradeço também ao pessoal aí que estava participando na audiência aí do webinar e pedir para falar para todo mundo se cuidar bastante aí, que a gente já está chegando, tá melhorando, vai melhorar. Vai melhorar. Tá próximo da vacina. Tá próximo. É isso aí. Bom, obrigado, Fernando. Obrigado, Flávio. Acho que foi muito bom esse nosso final de tarde aqui, bastante interessante. Como eu falei, a tecnologia está cada vez mais relevante, mas a gente tem que fazer isso de forma disciplinada e estruturada. Então, olhar tecnicamente, fazer uma due diligence é sempre importante, principalmente quando a gente está mexendo com dinheiro de terceiros, como é o caso do Fernando. Então, agradecer também à BVCap pela realização. Recomendar a todos que acompanhem aí os nossos próximos eventos. Muita saúde para todos, se cuidem. Boa noite. Boa noite, tchau. Boa noite aí, abraço.